E aí, pessoal? Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a autoenganação. E para fechar o vídeo, eu gostaria de falar também sobre o imposto do Brasil e do Japão. Vem comigo! O que seria a autoenganação? Bem, um exemplo bem simples que eu posso dar para vocês é, sabe, aquelas pessoas que moram em comunidades. Elas dizem que amam o lugar, que elas adoram viver naquele lugar. Ou os descendentes de japoneses que falam que amam morar no Japão. Existe uma explicação para isso. Por um lado, é que as pessoas já são tão humilhadas e elas não querem sentir pena de si mesmas ou ser mais humilhadas. Então elas falam que elas vivem no melhor lugar do mundo. Ou, por outro lado, uma pessoa que vive em um país de primeiro mundo, elas jamais podem falar que ela está vivendo pior do que num país de terceiro mundo. As pessoas, elas se enganam, elas mentem para si mesmas, para elas ter a convicção do que elas estão melhor do que antes. Existe uma fala do Leandro Carnal, que é escritor, é filósofo e ele é professor também, dá aula na faculdade, se eu não me engano. Ele fala assim: todos queremos o melhor para o próximo, mas ninguém quer que o próximo fique melhor do que nós. Aí você sabe o porquê de não falar a verdade, de não querer se rebaixar, de mentir do lugar da onde você está morando. São pessoas como eu, por exemplo, que faz vídeo falando a verdade. E esse é um dos motivos pelo qual talvez esse canal não cresça, não tenha tanta visualização, porque a maioria das pessoas não querem saber da verdade. Elas preferem ficar escutando MC Pipoquinha ou assistindo vídeos de banheira de Nutella. Em questão dos impostos, eu acho que todo mundo já ouviu falar que o Brasil é um país que mais se cobra impostos. E realmente, quando você coloca na internet os países que mais cobram impostos, realmente o Brasil ali está entre os tops. Mas e se eu te falar que não é bem assim? Eu vou deixar duas matérias linkados na descrição desse vídeo, falando, tá tudo em japonês, tá, pessoal? Mas se vocês abrirem no Google, vai ter ali a tradução automática, é só vocês traduzir, tá? E uma delas fala sobre os 100 tipos de impostos do Japão. E a outra fala a porcentagem de cada um desses impostos. Bem,
O Brasil pode estar incluso em cima da carne, do arroz, do feijão, do óleo, da gasolina, uma porcentagem de impostos. Tem uns que chega até 75%, 80%. Ok. Mas uma coisa que vocês têm que pensar é a seguinte: as coisas aqui no Brasil, comparando com outros países lá de fora, é super barato. A porcentagem que vocês vai pagar no Japão pelo mesmo produto, tá? Mesmo que lá seja 10, 15, 20% e aqui seja 75%, essa quantia de imposto é gritante. Aí vocês podem falar, mas o salário também é gritante. Eu já fiz um vídeo falando, o nome do vídeo é se em 2023 ainda compensa ir para o Japão. Assista lá, vocês vão ter a ideia que não é tão gritante assim. O Japão e outros países também, mas eu vou falar especificamente do Japão. Tem muita coisa que a gente paga, mas para o governo japonês não é imposto. Por exemplo, a gente precisa pagar o Jiuminzei. O Jiuminzei é um imposto estadual, um imposto residencial. Só de você morar naquela cidade, você precisa pagar um imposto. E esse imposto varia de tanto que você ganha. Se você mais trabalha e mais ganha, você mais paga esse imposto. Eu, na época que eu estava lá no Japão, esse imposto ele é calculado dentro de um ano, tá, pessoal? E um ano tem 12 meses. Lá no Japão a gente não tem 13º, muito menos um mês de férias remunerado. Existe como é que chama aquele... esqueci o nome agora, mas dá pra você folgar alguns dias e eles te pagam 60% do dia pra você. Existe isso daí, mas é diferente de um mês de férias você receber o seu salário. E ainda por cima tem o 13º. Isso é pra quem é registrado aqui no Brasil. Mas no Japão, no meu caso, por exemplo, eu tinha que trabalhar o ano inteiro e um mês de salário era só para pagar esse imposto residencial. Só de eu morar na cidade, dentro de um ano, um mês de salário era para pagar esse imposto. Você já pensou, pessoal? Aqui no Brasil, você trabalhar o ano inteiro e um mês de salário é para pagar o imposto só porque você mora na cidade? Aí tirando, se você tiver casa, você vai ter que pagar IPTU. Não sei aqui no Brasil, mas eu acho que não existe. Mas caso você morrer lá no Japão, você tem que pagar imposto. Até na morte você paga imposto. Eles estão querendo, para o ano que vem, criar um imposto do ar, sobre o ar que você respira. Você vai ter que começar a pagar imposto. Você paga imposto de consumo, que é 10%. Quando eu estava no Japão era 3%. Hoje já está em 10%. E depois das eleições, agora do Japão, vocês vão ter uma surpresa. Fora esses impostos que eu acabei de falar,
existe o imposto de importação, imposto de tudo que vocês imaginam, pessoal. De tudo que vocês imaginam existe tipo de impostos. Eu estou 4 anos aqui no Brasil. Sou investidor aqui no Brasil. Eu não sinto a carga de imposto conforme muitos brasileiros, eu escuto muitos brasileiros falando, comparado com o Japão. Os impostos aqui do Brasil estão sobre consumo, sobre a luz, a água, o gás e comida. No Japão, não é bem assim. Você consumindo ou não consumindo, você paga imposto. E os impostos são caros. Aqui no Brasil, se você não consumir, qual é o imposto que você paga? Lógico, se você tiver casa, você vai ter que pagar o IPTU. Se você tiver carro, você vai ter que pagar o IPVA. Mas fora esses impostos, qual é o tipo de imposto que vocês pagam? Imposto de renda? Isso daí é normal, tá, pessoal? Agora, vocês pagam imposto porque você mora na cidade? Você paga imposto porque você morreu? Você paga imposto porque você saiu do país? Sim, minha esposa teve que pagar imposto porque ela ia sair do Japão para vir morar no Brasil. E mesmo ela morando no Brasil, ela precisa declarar o imposto de renda todo ano aqui no Brasil. Porque se ela não declarar aqui no Brasil, automaticamente eles vão calcular mais ou menos o tanto que ela está ganhando aqui no Brasil e eles vão cobrar o imposto em cima do que ela está ganhando aqui no Brasil. E a conta vai chegar para ela aqui no Brasil para ela pagar. Sendo que aqui no Brasil ela é isenta de imposto. Aí eu pergunto para vocês, como que pode um país de primeiro mundo, aonde o salário que muitos dizem que é muito mais alto do que o do brasileiro, aqui no Brasil a pessoa fica isenta, mas no país de primeiro mundo ela tem que pagar esse imposto? O que vocês acham? Vou deixar as 2 matérias aqui embaixo. É só vocês traduzir que vocês vão ter uma ideia. Muito obrigado para todos que se inscreveram, para todos que comentaram, deixaram aquele seu joinha. Muito obrigado de coração. Você é a primeira vez que está por aqui? Se inscreva no canal. Ajude esse cara louco que só fala coisas que ninguém quer escutar, mas que está fazendo de coração para ajudar as pessoas. Até o próximo vídeo. Fui!